E nós estamos na tua presença, Deus. É mais uma manhã santa neste lugar, aonde nós pedimos perdão aos nossos pecados, as nossas transgressões, o nosso distanciamento, a nossa falta de vontade, de desejo de estar na tua casa. Venha o teu reino em nome de Jesus sobre a vida de todos que têm participado do teu reino no dia a dia, não desviando nem para a direita, nem para a esquerda, mas permanecendo fiel ao Senhor. Venha o teu reino em nome de Jesus, porque queremos ser dirigidos pelo teu Espírito Santo, não queremos ser dirigidos por homens, não queremos de maneira nenhuma que os homens digam o que temos que fazer, mas queremos sim ouvir a voz do Espírito Santo nos dirigindo e nos colocando no caminho aonde devemos andar. Venha o teu reino sobre a vida de todos, meu Deus, em nome de Jesus, que estão debaixo da tutela dessa casa e desse homem que o Senhor chamou para cuidar. Aqueles que saíram debaixo da tutela, para que corram enquanto ainda possam estar debaixo da proteção e da oração, porque o distanciamento, infelizmente, faz com que as pessoas sofram os reveses. Coloca essas vidas diante do Senhor, para que eles não morram, meu Deus, mas que eles corram para o Senhor e encontrem vida. Venha o teu reino sobre a vida dos nossos familiares, todos aqueles, meu Pai, que não querem nada com Deus, que não aceitam as verdades do reino de Deus e estão frios dentro de casa. E a morte pode chegar a qualquer momento. E o que será da alma deles? Mas nós oramos, venha o teu reino. E que eles voltem para o Senhor correndo, enquanto te pode achar. Nem que seja com desculpa, mas que eles voltem para o Senhor. A importância não é se eles estão falando a verdade ou não. O importante é que eles voltem, não para a igreja, mas para o Senhor, porque a igreja somos nós. Em nome de Jesus, abençoa a todos. Amém. Graças a Deus, bata palma para o Senhor. Amém, irmão. Se senta aí em nome de Jesus. Saúde a Madre Igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Oh, faz favor, levanta, abre aquele vidro ali para mim. Isso. Ô, senhor João Carlos, levanta, abre esse outro vidro aí para mim. Por favor, pronto. Aleluia, muito bem, está tudo certo. Amém. Abra o vitrô lá fora para nós. Isso, tem que circular o ar. Saúde a Madre Igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Essa é a palavra de Deus para nós. Hoje é domingo. Eu vou lhe falar algo em nome de Jesus, preste bem atenção. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo no qual Deus está chamando a todos nós para que nos aproximemos dele. Mas, infelizmente, a tal da pandemia está fazendo o contrário. Ao invés das pessoas se aproximarem de Deus por precisarem de Deus, o que as pessoas estão fazendo? Elas estão ficando longe de Deus. Ah, mas nós estamos lá em casa. Mas não é questão de estar em casa. Você precisa ouvir a palavra. Você precisa estar perto de Deus. Por quê? Porque coisas piores você não sabe nada. O pior ainda está por vir. O pior ainda está por vir. E se você não estiver pronto, se você não estiver preparado, eu lhe digo em nome de Jesus, com todo respeito, as pessoas que morrem, estão morrendo por coronavírus, você sabe disso, estão morrendo. Mas a realidade, irmãos, essa morte, esse tanto de morte, se você é uma pessoa que gosta de fazer pesquisa, se você é uma pessoa que gosta de se ater ou buscar conhecimento, sabe? As mortes do ano passado, que são mortes normais, morreu muito mais gente do que do coronavírus, que você fica em casa, que você fica aí, ali, e fala um monte de coisinha, sabe? Morreu muito mais gente o ano passado de outras doenças que não essa pandemia que todo mundo está falando, mas só que ninguém divulga para você que o ano passado morreu mais gente. Por quê? Porque querem que você fuja, quer que você se esconda. Você tem que tomar, sim, você tem que tomar todas as medidas, tá? Tudo bem, vamos tomar as medidas, conforme nós estamos fazendo aqui dentro da igreja.
Mas não é motivo para você ficar longe de Deus. Não é motivo para você fugir de Deus. Não é motivo para você ficar na tua casa, como se lá dentro da tua casa você não vá pegar. É impossível que você não venha na igreja, mas também não saia na rua para comprar uma coisa, para comprar outra, para fazer isso, para fazer aquilo outro. Eu duvido que você não saiu para a rua nenhuma vez e quem fica em casa não sai na rua nenhuma vez. Eu duvido. Então vamos parar com conversa em nome de Jesus e vamos servir a Deus de verdade. Porque se você tem algum problema, eu duvido que você não foi na rua. Eu duvido que você não recebeu os seus. Eu duvido que você não esteve no meio dos seus. Então, tudo isso é coisa para pensar. Por quê? Porque o reino de Deus é um reino invisível, mas real, e os olhos de Deus estão atentos a tudo. E se você é uma pessoa que serve a Deus, você vai colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. E é Deus é que te põe de pé. É Deus é que te levanta. É Deus que te cura. É Deus que te protege. E se você não tiver esse tipo de fé e ficar voltando aos rudimentos antigos de pessoa que não confia em Deus, então você infelizmente não se converteu. Então você infelizmente ainda não está entendendo o que é o reino de Deus. O reino de Deus. Jesus andava no meio dos leprosos. Ele tinha medo de pegar lepra? Tinha medo. Ah, Jesus dizia, eu não vou porque é leproso. Não. Estava ali. Estava firme. Estava forte. Ele entendia que havia um Deus na vida dele. E nós precisamos entender desse Deus. Não adianta você vir para a igreja sem entender quem é Deus na tua vida, se é que Ele está na tua vida. Porque Deus está na minha vida. E eu tenho certeza que esse Deus que está na minha vida, Ele vai me guardar se Ele quiser. Ele vai me proteger se Ele... Você concorda comigo? Se Ele quiser. Se Ele quiser, Ele pode me manter vivo em tempo de pandemia. Se Ele não quiser, Ele pode permitir que a minha vida seja tirada em tempo de pandemia. Tudo é Deus. E se você não entender que tudo é Deus, você não vai muito longe, não. Nós vamos tratar do assunto aqui para terminar. Nós estamos falamos terça, falamos sexta, de conversões incompletas. Pessoas que não são convertidos completamente. Pessoas que estão dentro da igreja. Eu conheço pregadores que não são convertidos ainda por completo, mas Deus está dando oportunidade. Conheço pessoas que Deus tem chamado, mas que não se converteram ainda, mas Deus está dando oportunidade, sei lá até quando, mas Ele continua insistindo. Mas o que acontece? As pessoas que não se convertem verdadeiramente, elas têm um problema muito sério. E qual é o problema maior das pessoas que não são convertidas completamente? É o desviar do campo da vontade, esfriar para com Deus e desistir de Deus. Nós falamos lá no 1 Coríntios, ou melhor, no 2 Coríntios 13:5, acerca do... Não precisa abrir não, nós falamos na terça-feira. Examinais, pois, o homem se permanece na fé, ou não é que já não foi reprovado por Deus, ou não sabe que o Espírito de Deus habita em vós, sabe? Então, daí nós falamos também de Marcos 4, da semente que foi plantada, que é a palavra de Deus, e veio as aves dos céus, que é o próprio demônio que impede a pessoa de estar na casa de Deus, de vir na casa de Deus. O diabo, ele faz de tudo para poder fazer com que a pessoa fique longe de Deus. E a palavra que é plantada, infelizmente, em vez de produzir na vida da pessoa, não produz. Por quê? Porque ela está distante. Então, nós falamos, foi na terça, e falamos também na sexta, e hoje nós vamos falar de algo mais sério. Lá em 1 Samuel, a decadência, o que acontece. Sabe, o duro é quando a decadência vem e as pessoas começam, ao invés de ser filhos de Deus, se tornam filhos do diabo. E às vezes as pessoas que estão dentro da igreja, elas acham que só porque
elas dão uma voltinha ali, ou elas desistem de Deus um pouquinho, tipo, deixa para lá, não tem nada a ver não, uma hora. Elas acham que isso não está produzindo nada na vida delas. Mas é algo muito sério. Por quê? Porque o diabo, ele se aproveita dessas oportunidades para entrar para dentro da tua vida e destruir a obra que Deus construiu. Então, lá em 1 Samuel, deixa eu achar aqui, 1 Samuel 28, você conhece a história de Saul. Saul foi um homem que Saul foi um homem que Deus o chamou para ser rei sobre o povo de Israel. Presta atenção aqui, não dá bola para quem chega. Presta aqui para mim, olha aqui. Então, Saul, no começo, diz a Bíblia que Saul, ele profetizou com os profetas. Por quê? Porque ele estava cheio de Deus. Diz que Saul, enquanto ele estava na presença de Deus, ele era um homem humilde, um homem diferente. Mas só que os dias foram passando e Davi deixou que a soberba começasse a tomar o coração dele. E Samuel falava com ele e ele não obedecia. Samuel dizia, olha, Deus mandou que você mate os inimigos todos, que você não traga nada de riqueza deles, que você não lance mão de nada, mas mata tudo, criança de peito, animais, mata tudo. Mas diz que Saul vai lá e pega de tudo do bom e ainda deixa um dos reis vivos. E Deus chateia-se com Saul de uma tal maneira que Deus rejeita ele. Só para você entender. Deus rejeita ele e não quer mais nada com ele. Por quê? Porque Deus deu oportunidades, mas Saul não se aproveitou dessas oportunidades. Saul não se aproveitou das oportunidades para de fato se converter, para de fato ser um homem conforme o coração de Deus, para de fato ser um homem em que Deus se agradasse dele. Assim somos nós. Já vamos para a leitura. Deus, ele está te dando oportunidade, não para você estar na igreja por estar de qualquer jeito. Deus, ele está te dando oportunidade para mudança. Deus, ele está dando oportunidade para a tua transformação. Deus está dando oportunidade para que ele possa confiar em ti. Ainda que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, eu não confio em homens, não confio em ninguém, a não ser em Deus. E você tem que fazer a mesma coisa, porque essa palavra de Deus, que não sou eu que estou inventando, é Deus que diz, maldito o homem, quem lembra? Que confia no homem. O mesmo homem que fala tudo bem de ti é o que pode falar mal de ti amanhã. O mesmo homem que te faz bem hoje é o homem que pode fazer mal para você amanhã. O mesmo homem que põe a mão no teu ombro e diz, eu estou contigo, não largo você, é o que amanhã vai te empurrar, vai te largar. Então nós não podemos confiar em ninguém. Nós ficamos com o pé atrás? Não, nós não esperamos nada de ninguém. Nós esperamos de Deus. Se você não fizer isso, você não vai longe. E Deus esperava de Saul uma vida diferente. Mas, vamos lá então. 1 Samuel 28. Olha só aonde o homem chega. Cheio de Deus, olha agora. Saul consulta uma pitonisa de Endor. Você achou aí? Amém. Amém? E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi, sobe, de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis, assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi, por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. Sabe, Samuel, ele já era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus, vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Giboá. E vendo Saul o arraial dos filisteus,
temeu e tremeu muito o seu coração. Olha para mim em nome de Jesus. Não fecha a tua Bíblia, não. Aqui já é uma fase da vida de Saul, aonde Deus já não estava mais na vida dele. Davi fazendo aliança com outros reis, com outros homens de guerra, e ali esses homens se juntando a ele, ele a cada dia vencia as suas batalhas. Porque tinha pessoas que o assessoravam, ao mesmo tempo tinha pessoas que o guardavam e protegiam com a espada e com a própria vida. Mas agora vê Saul, um homem batendo cabeça, sem saber o que fazer da vida. Davi sempre direcionado pelo Espírito que ainda estava sobre ele, o Deus que ainda fazia obra por intermédio dele, mas um Saul que infelizmente já não sabia o que fazer da vida. Assim é a igreja hoje. A igreja tem muitos Davis, isso no sentido homem e mulher, que o Espírito de Deus ainda está sobre eles, e o próprio Espírito de Deus está fazendo a vontade de Deus, dirigindo eles nesse tempo de dificuldade, de crise, de perturbação, de opressão, mas o Espírito os dirige. Agora, os montes de Saúl que também estão na igreja e habitam na igreja, no meio de nós, estão batendo cabeça desesperado, de um lado para o outro, sem saber o que fazer, em que se apegar, em que acreditar. Por quê? Porque infelizmente Deus já não está direcionando a vida deles. Tem os Saúl e os Davis dentro da igreja. Os Davis que são bem-sucedidos, porque Deus está fazendo a obra na vida deles, porque eles obedecem, porque eles se dobram, por causa da humildade, por causa do querer ser direcionado por Deus, não pelo coração, não pelo que eu sinto, não pelo que sente, não pelo que vê, não pelo que ouve, mas pela palavra de Deus. E continua. E perguntou Saúl, lê comigo. E perguntou Saúl, lê comigo, pessoal, vamos lá. E perguntou Saúl ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por urim, e nem por profetas. Sabe quando você desvia do caminho do Senhor? Você não achou aí? 1 Samuel 28, você não achou aí? Achou? Sim. Amém. Sabe, tem uma fase da nossa vida quando você começa a ficar meio metidinho, quando você começa a ficar arrogante demais, senhor, senhora de si, que você vai orar o quanto você quiser, que Deus não vai responder. Sabe, naquele tempo podia se jogar sorte, tanto se jogava sorte, que Jonas, quando foi para ser jogado dentro do mar, porque o mar se revoltou e os homens que estavam dentro daquela embarcação estavam perdendo tudo. Diz a Bíblia que os homens jogavam sorte para saber o porquê lhes sobrevinha aquilo. E apontou pelos jogar da sorte para Jonas. Sabe, porque naquele tempo podia, eram umas pedras que eles jogavam do lado para o outro e Deus se revelava ali. Mas só que mesmo jogando aquelas pedras, Deus não falou nada com Saúl. Aí ele foi atrás dos profetas, sabe? Mas só que os profetas também não tinham nada de Deus para falar para ele. Sabe, é tão triste quando a gente olha para a pessoa que Deus tem tanto para falar. É tão triste a gente olhar para as pessoas que Deus quer falar tanto. Deus quer dirigir, Deus quer prosperar, Deus quer fazer crescer. Mas por causa da desobediência da pessoa, Deus não quer falar mais. Deus, ele para tudo. Deus se cala. E foi o que aconteceu com Saúl, porque Deus se calou. Diga assim comigo, que Deus não se cale acerca da minha vida, mas que eu melhore e que eu resolva não andar atrás de coisas que não vêm de Deus, mas aquilo que Deus tem para mim. Amém? Aprenda isso em nome de Jesus. Aprenda. Porque o dia que Deus resolver não falar mais com você, eu não sei o que vai ser da tua vida. E Saúl tentou de todas as maneiras e ele não conseguiu. Vamos lá para o 7.
E então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tem o espírito de feiticeira, para que vá ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Você vê que no começo que nós lemos, Saul, quando cheio de Deus, ele destruiu todos os feiticeiros. Ele mandou matar todos. Agora que Deus já não está na vida dele, o que ele quer agora? Ele quer uma feiticeira. Ele quer alguém que possa fazer aquilo que Deus não quer fazer. Presta bem atenção. Aquilo que os feiticeiros também não querem fazer, mas ele está buscando alguém que possa trazer Deus para a vida dele. Sabe, você que está buscando alguém para trazer Deus para a tua vida, eu quero lhe dizer em nome de Jesus, se você não mudar o teu caráter, o teu ser, a tua maneira de agir, de falar, de pensar, de se comportar, você pode correr para todo lugar que você quiser, que você não vai encontrar. Sabe por que você não vai encontrar? Porque Deus, antes dele estar em qualquer lugar, ele tem que estar em ti. Ele habita onde? Você já aprendeu aqui dentro. Ele habita onde? Ele habita em nós. Ou não habita em nós? Nós não somos. Parece que nós estamos fazendo a aulinha do primeiro ano. Nós não somos o templo. Nós não somos a morada. O próprio Jesus não disse: eu e o Pai viremos a vós, em vós faremos morada. Se você está sem Deus, a culpa é de quem? Se Deus não está respondendo para você, a culpa é de quem? Se a vida não está andando e não está acontecendo conforme tem que ser, a culpa é de quem? Então nós precisamos despertar. Aí fica batendo cabeça procurando Deus em todos os lugares. E vamos ali na esquina, vamos ali não sei na onde, vem para cá não sei o quê. Mas não adianta, por mais que você busque, você pode ir para todo canto desse mundo buscar. Você não vai encontrar, sabe por quê? Porque você o expulsou da sua casa. Deus foi expulso da vida de Saul por vontade de Saul, em desobedecer, e não ser um homem segundo o coração de Deus, não ser um homem conforme aquilo que Deus esperava dele. E vamos continuar. Ele foi buscar uma feiticeira. E Saul, você achou aí no 8? E Saul se disfarçou e vestiu uma outra veste. E foi ele com ele 2 homens. E de noite vieram à mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Leia comigo. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez? Como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores? Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Você vê como é que é? Saul havia ordenado que não mais feitiçaria naquele lugar. Saul havia determinado que não mais se consultaria espíritos choreadores, espíritos de necromancia que consultam os mortos. Não mais! Foi ordem de Saul, mas agora o que Saul falou já não vale nada. Sabe, eu vejo muitas pessoas dizendo assim: essa igreja é demais, nós nunca vamos sair daqui, nós nunca vamos largar o Senhor, porque o pastor, que maravilha, glória, igreja do poder. Mas daqui a pouco você vê, olha, agora nós nos convertemos, nós vamos continuar vindo na igreja, porque nós vamos firmar, porque eu quero casar nessa igreja, porque aqui foi onde eu arrumei um emprego, aqui foi onde a minha vida melhorou, aqui foi onde tudo está acontecendo e está dando certo. Mas passa um pouquinho de tempo, você vê que o que eles falaram, eles não honram o que falam. Sabe quantas pessoas foram embora?
que nós nem falta sentimos. E nem lembramos. Mas não é culpa nossa. A culpa é das pessoas. Como é que a senhora está? Tá? Mas está mentindo ou está forte? Estou ótima. Olha lá. Ali, ó. A filha veio, a minha mãe não está bem. Posso falar? Não tem problema. Não está bem a minha mãe. Não sei o que está acontecendo. Está com uns probleminha lá. Não precisa você saber o que é. É gostoso quando alguém tem problema, liga. Porque liga, o pastor está pronto para quê? Para que está pronto o pastor? Para que serve o pastor? Se é que você tem um pastor. Eu liguei para ela e falei assim, ó, só estou ligando para fazer uma coisa. Eu conversei com você quantas horas? Uns minutos. Sabe por quê? Porque pastor não precisa conversar muito. Pastor foi chamado para orar. Eu não quero saber a vida dela. Eu não quero saber o porquê. Eu não quero saber. Eu quero sim fazer o que Deus mandou. Orei por ela. Ela já ouvi a vozinha dela diferente depois da oração. Foi dormir. Ontem quem que ligou de novo? Pastor. Quem ligou? O pastor. O que eu falei para você? Só para terminar o que eu comecei ontem. Foi ou não? Foi. Só para terminar. Mais uma oração. Aleluia. Glória a Deus. Mas ela disse assim, já estou limpando a geladeira. Mas já sarou, aleluia. Sabe, é assim. O pastor está aqui para isso. Não adianta você querer inventar como você tem que fazer. Não inventa. Fala para quem está do seu lado, não inventa. O pastor está aqui para orar por ti. Mas não, você quer inventar. Não inventa. Sabe? E Saul, ele estava querendo inventar. Ele estava querendo fazer aquilo que ele abominou, aquilo que Deus falou que não era para ele fazer. Agora está ele fazendo essa bobagem. E a mulher está dizendo para ele, foi Saul que disse que não pode, porque ele foi disfarçado. Porque a pior coisa que tem é a pessoa disfarçar para você. A pessoa disfarçada é que nem a pessoa com a máscara. Você não sabe quem é. Sabe, você não sabe, Davi foi a Saul, você vê a Bíblia, ele foi à noite, ele foi disfarçado para a mulher não saber que era ele. E a mulher abre a boca e conta tudo que Saul falou, isso. Mas, olha aqui para você ver só. E, então, olha no 10. Então Saul lhe jurou, por quem? Está em maiúsculo aí? Então ele jurou por quem? Pelo Deus que nós servimos. Sabe o que ele faz? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? E disse ele, faze-me subir a Samuel. Você já aprendeu nessa igreja, o morto, ele volta a falar? Depois de morto ele volta a falar? Depois de morto ele volta aqui? Eu quero falar para você que tem essa história. E eu já vi tanta gente falar isso. Ah, mamãe, da onde a senhora está, cuide de mim. Oh, papai, da onde o senhor estiver, cuide de mim. Ah, ela morreu, ele morreu, mas ela vai cuidar de nós. Tem poder para isso? O morto é morto. O morto é morto. A Bíblia diz que pós-morte nós dormimos num sono profundo para que o dia da volta de Jesus, aonde ele há de julgar os vivos e os mortos, ele faça com que os mortos despertem do sono para julgamento. A palavra de Deus. Sabe, você que vive com as fotinhas olhando, já foi, já era, não adianta. Podemos sentir saudade? Podemos não? Sim. Podemos não? Sim. Lembrar de vez em quando? Podemos sim ou não? Sim. Podemos idolatrar? Não. Ah, bom, idolatrar não. Morreu, já foi, não faz mais parte desse campo. E
E aqui Saul está pedindo para que ela manifeste Samuel. Eu lhe digo em nome de Jesus. E diz que vinha de baixo. Sabe, ela diz o quê? Como é que é? Então a mulher diz, aqui te farei subir. Não é nem descer, mas subir. Subir da onde? Quando fala em subir, é das profundezas do inferno. Ela estava falando, a quem te farei subir? E ele diz assim, a mulher então lhe disse, a quem lhe farei subir? E ele disse, faze-me subir a quem? A Samuel. Imagina, você vai você vê, não tem nada, não estou aqui questionando a pessoa, diz que o que morreu, o Chico Xavier, as pessoas falavam por intermédio dele. Você já ouviu isso? Já ouviu não? Já ouviu? Eu vou contar algo de mim para você. Antes de ser um pastor, eu vivi muita coisa que não presta. Sim, senhor. Vivi. Eu cheguei num lugar, eu bebia muito, bebia demais. Era um homem que bebia desde as 9 da manhã e não parava, era de noite, mexendo. Era perturbado, não era do mundo. Daqui a pouco, cismaram de levar eu num homem. E eu fui num homem, disse que nós rodamos, não achava o homem. Daqui a pouco nós paramos na porta, tinha um homem sentado. Aí dissemos assim, a pessoa disse assim, estão procurando tal pessoa. Ele falou assim, eu sou essa tal pessoa, você passou tal rua, falou não sei com quem lá, tal. Eu vi tudo daqui. Eu já fiquei assustado com o homem. Já fiquei assustado. Poder, né ou não? É poder não? A pessoa saber que eu bati em 4 casas, que eu falei com uma mulher, com um homem, e sabia que eu ia chegar. Tá, tudo bem. Aí quando começa o atendimento, você já ouviu falar de atendimento, né? Começa o atendimento, ele diz para mim assim, você mora do outro lado do rio. Eu falei assim, pá, mas o homem nunca me viu, mora do outro lado do rio. Está numa situação, e começou a contar a minha vida. E eu me assustei mais ainda. Daqui a pouco ele falou algo que só eu sabia que aconteceu comigo. É o que eu digo, o homem que bebe demais, fica louco, ele faz besteira. E a besteira que eu fiz, o homem contou. Eu vim para minha casa numa felicidade, porque ali tinha alguém com poder. Mas só que um dia eu fui para a igreja, para a casa desse Deus que nós servimos. E ali dentro daquela casa ainda tinha aquilo no coração do homem que tinha falado da minha vida, o homem que tinha falado tal. O Espírito Santo falou no meu coração. Sabe por que ele sabia da tua vida? Ele sabia da tua vida porque o demônio que andava contigo, presta bem atenção, escute. O demônio que andava contigo, o espírito que sondava a tua vida, o espírito que levava você a fazer tudo aquilo, ele chamou aquele espírito que habitava em ti, que andava contigo, e aquele espírito incorporou nele e contou a tua vida. A tua vida. Contou a minha vida. Por quê? Porque o demônio, ele anda ao nosso derredor. O demônio sabe quando você vai fazer uma bomba. Porque existe um espírito sentinela, que aonde você está, lá dentro da tua casa, vamos supor, você está quase para matar alguém lá dentro da tua casa. Enquanto você ainda não tem aquela vontade, ele instiga você, mata, faz. E quando você dá aquela vontade, ele chama o resto para perturbar mais, para você já terminar o que vai fazer. Esse é o papel dele. Então ele sabe a tua vida, ele sabe a tua história. Então às vezes você vê que a pessoa diz assim, contou a minha vida. Aqui essa mulher, ela está falando que vai mandar fazer subir. Vendo, pois, a mulher, essa mulher, no 12, vendo, pois, a mulher a Samuel, eu pergunto se ela viu Samuel. O que você acha? Você que está aqui dentro, diz que é crente, diz que é cheio de Deus. Ela viu Samuel? Não. Você vai ver que ela não viu, porque diz assim, ó, vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz.
E a mulher falou a Saul dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo é Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul, leia comigo: vejo deuses que sobem da terra. O que você entende por deuses que sobem da terra? Agora ela não enxerga mais Samuel. Ela vê Deus, ela vê demônios. Você consegue entender, amém? Tudo isso por causa do homem que fez o quê? Distanciou de Deus. Tudo isso por causa do homem que o quê? Não quis levar Deus a sério. Tudo isso por causa do quê? Um homem mentiroso, um homem enganador, um homem... Você vê que Saul sempre foi mentiroso, foi ou não? Sempre foi ou não? Tudo que Deus mandava para ele fazer, ele fazia pela metade. Tudo que Deus mandava ele fazia um pouquinho, daqui a pouco desistia de fazer. Ele não era um homem confiável. E via deuses que sobem da terra. E diz assim no 14, ele disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Aí vem a parte importante, leia comigo. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se... Era Samuel ou não era Samuel? Às vezes você olha, o pastor lá é bom, a igreja lá é boa. Sabe, tem gente que sai daqui para dizer que lá não sei na onde é melhor. Tem que ver o que você está enxergando. Ah, nós fomos lá, mas... Sabe, eu vou dizer para você em nome de Jesus, não se deixe enganar, não se deixe levar. Eu conheço a todos vocês. Eu, pastor Edson, conheço cada um. Eu não conheço ele direito ainda, só um pouquinho. Estou começando a... Sabe, sei que ele é bravo, é homem de uma palavra só. Não gosta de confusão, mas se tiver uma confusão, não sai. Algumas coisinhas, não é de falar muito, ele gosta de ouvir, ainda que tenha sabedoria para falar, mas não fala muito. É isso ou não? Está ali o homem. Você olha ele, você não sabe quem ele é lá para aquele lado. Sabe? Ninguém sabe quem ele é, um homem disfarçado aqui no Brasil. Mas vai. Não sabe o que ele tem, o que ele faz, o que ele é, ninguém sabe. Sabe, quem olha ele diz assim: mas o que é isso aí? Ele não quer mostrar, né? Ou precisa mostrar? Não precisa mostrar. Então o que acontece? Não adianta, pessoal, reino de Deus, você precisa prestar bem atenção. Você precisa ser capaz para compreender as coisas de Deus. E ela viu, vejo deuses que sobem da terra. Vamos lá no 14. E ele, não, agora no qual? No 15. Samuel disse a Saul: por quê? Eu vejo isso aqui, eu morro da risada. Samuel, mas não é os espíritos que estão subindo? E está dizendo que é Samuel. Samuel disse a Saul: por que me desinquietastes? O morto acordou. O morto estava dormindo, chamaram ele, ele estava falando: eu estava dormindo, você me acordou para quê? Fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus, agora esse Deus é o nosso Deus, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, que me faça saber o que hei de fazer. Sabe, às vezes a pessoa está no lugar onde Deus está falando, a pessoa não quer ouvir Deus, a pessoa fica revoltada, fica chateada, fica oprimida. Eu não aguento mais ouvir isso. Aí vai ouvir o diabo, vai ouvir o capeta, e ele continua. Então disse Samuel, ou não Samuel: por que, pois, a mim me pergunta? Olha só, o diabo pode ajudar ele. Visto que o Senhor te tem desamparado e te tem feito teu inimigo.
Sabe, nunca queira Deus inimigo teu. Nunca queira Deus seu inimigo. Eu tenho pessoas que Deus já deu oportunidade, tem dado oportunidade, mas não há uma verdadeira conversão. Nós estamos falando aqui conversão incompleta. A decadência das pessoas. Pessoas que você vai ver que vão começar a perder. Daqui a pouco não vão ter nada. Pessoas que daqui a pouco eles vão orar a Deus, vão jejuar, vão pedir, vão mudar de 50 igrejas. Mas Deus não vai falar porque Deus se tornou inimigo delas. Você já ouviu falar de Deus inimigo de alguém? Está aqui escrito, não sou eu que estou inventando. Deus se fez inimigo de Saul porque Saul desobedecia a Deus, não fazia a vontade. Era aquele que dizia assim, agora eu vou mudar, agora é verdade, agora é diferente, mas daqui a pouco mudava tudo e já não era o que falava. Agora eu vou ser fiel, agora eu vou ser sincero. Passava meia hora, já não era nada do que falava. Deus se tornou inimigo dele, porque ele, infelizmente, não se amava na verdade. E para terminar, vamos lá, aonde que eu parei? 17. Porque tem... Não, peraí, foi isso mesmo, né? Sim. Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse. E o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor, presta atenção, você que está aqui hoje, você que não tem dado ouvido à voz do Senhor, e não executastes o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez isso hoje. E o Senhor, presta atenção, o que acontece com a vida dos que desviam do Senhor? E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial dos filisteus o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. O que Samuel, que não era o Samuel, que era um demônio, falou? Que Saul era o último dia dele, que amanhã, no outro dia, ele e os filhos deles estariam com ele. Estariam aonde? No inferno. No inferno. Porque esse que se diz Samuel era um espírito que veio das profundezas do inferno, e ele estava dizendo, você não enganou o seu Deus? Você não obedeceu ao seu Deus? O seu Deus se revoltou com você, ele se irou com você de tal maneira que você não vai viver. Você e os seus filhos amanhã estarão comigo no inferno. Sabe por quê? Por causa da tua desobediência. Às vezes você está dentro da igreja, e eu vou insistir com você mais uma vez. Você tem que vir à igreja para glorificar a Deus. Você tem que vir à igreja para amar a Deus, se aproximar de Deus e aprender de Deus. Você não pode vir para a igreja por necessidade, você tem que vir para cultuar Deus. Você cultuando Deus, essa palavra que nós estamos pregando aqui acerca de conversão incompleta e a decadência da pessoa, e para onde a pessoa está indo e vai, sabe? Talvez você diga assim, poxa, eu estou precisando de uma bênção e eu venho para a igreja ouvir isso. Isso que você está ouvindo, se você tiver com o coração aberto para Deus, andando na vontade de Deus, nos caminhos que Deus traçou e preparou para você, a bênção virá sobre ti. Não importa qual a palavra nós